Vamos pegar o nosso livrinho de história. Vamos abrir lá na página 36. Aqui na página 36, tá falando assim, a história do município. Eu vou ler as partes principais com vocês, aí depois vocês lêem o texto tudinho, combinado? Então pega o livrinho e segue aí comigo. A história do município. A história de um município apresenta fatos de acontecimentos históricos que vão desde o nascimento aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Assim, cada um tem a sua própria história, portanto, apresenta um patrimônio simbólico e único. Esse patrimônio é formado por aspectos naturais, como as formas geológicas, montanhas, serras, onde é possível encontrar dados históricos importantes, fósseis e utensílios antigos, a espécie de animais típicas e algumas das quais se encontram em estados de extinção e são protegidos nos chamados parques naturais. Em nosso país temos alguns exemplos do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, na Mata Atlântica, no Atol das Rochas, arquipélagos de Fernando de Noronha. Então, a história do município, cada município tem a sua história. Lá, igual aqui está falando do Parque Nacional da Serra da Capivara, lá tem uma fonte histórica. Aí aqui um exemplo que eu posso dar no nosso estado, que nós moramos no estado de Goiás. A nossa capital é Goiânia. E os municípios, um que nós moramos é Aparecida de Goiânia. Então tem município de Aparecida de Goiânia, tem Aragoiânia, tem Caldas Novas. Então isso tudo é município. Aqui também no texto está falando assim, há também os bens sociais construídos como os eventos marcantes na história de um município. O momento da sua fundação, revolução, assinaturas de tratados importantes, locais considerados como sítio histórico, por guardarem residências de um período muito antigo. Então, tem muitas chacras, igual no município de Hidrolândia, Aragoiânia, Goianésia. Lá tem várias pessoas que moram em roça, em fazendas, que lá eles têm as coisas antigas, as casinhas antigas, telefone antigo. Aí depois vai falar sobre o que? Sobre os museus. Lá nos museus tem coisas, patrimônios cultural antigos, que esse patrimônio tem material que a gente pode tocar e tem imaterial. Imaterial quer dizer que nós não podemos tocar, não podemos colocar as mãos, só olhar com os olhos. Depois, aqui vai estar falando também que pode ser classificado como pertences aos patrimônios cultural materiais, bens imóveis, como obras de arquitetura, escultura, pintura, núcleos urbanos, sítio arqueológicos e paisagísticos, e bens imóveis, como coleções de arqueológicas, acervos dos museus, documentos biográficos, arquivos, vídeos, fotos, filme. Então, aqui já entra o patrimônio cultural, quer dizer o que? O centro histórico, onde fica arquivado, guardado a história da cidade, onde as pessoas podem ir lá, visitar e conhecer a história. Isso nós chamamos, pode ser também chamado como museu. E depois, aqui vai falar também, aqui vai mostrar a igreja da Nossa Senhora do Carmo, e aqui sobre a Rua da Aurora. Está falando, a partir da história do patrimônio se constituem todos e cada município. É natural que esses bens patrimônios atraem pessoas. Então, esses patrimônios culturais é onde as pessoas saem dos seus lugares para ir visitar, para conhecer a história. Isso que é chamado de patrimônio histórico, onde fica arquivado a história da cidade, como museus, o centro histórico, que nós já estudamos. Depois, vocês vão lá para a página 38. Aqui vocês vão pesquisar e escrever informações sobre a cidade onde vocês moram. Em que cidade que nós moramos? Aparecida de Goiânia. Então, nome do município. Qual que é o município que a gente mora? Data da fundação. Esses assuntos aqui vocês vão pesquisar lá no Google. Qual que foi a data? Em que ano foi fundada a Aparecida de Goiânia?
Vocês vão colocar o ano e o nome do município, que é Aparecida de Goiânia. De acordo com o assunto estudado, responda: como surge a história de um município? Como que surge? Surge a partir de quê? De fotos, de acontecimento histórico, que vão do seu nascimento até a vida adulta. Então, é assim que é o surgimento da história do município. Todo município apresenta uma história? Explique. Não, cada um tem sua própria história. Cada município tem a sua própria história. Elas apresentam um patrimônio simbólico e único. Na 3, escreva 3 aspectos naturais que formam o patrimônio de um município. Quais são as 3 que nós falamos? Primeiro é o quê? O rio, a segunda, a montanha e a terceira, a serra. Quando nós vai viajar, o que nós mais vê aí nas ruas é o quê? Os rios, as montanhas, as serras. Então, esses são os 3 aspectos naturais que formam o patrimônio do município. Nossa tarefinha de hoje é essa. Nossa aulinha de história de hoje é sobre essa. Combinado, galera?